Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler até o versos 11. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revistando-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Feche seus olhos, meu irmão, vamos a Deus em oração. Senhor, obrigado por estarmos aqui. Essa noite tão preciosa, tão maravilhosa, podemos estar reunidos, estarmos em comunhão, podermos louvar ao Teu nome, essa liberdade que hoje temos de cultuar ao Senhor, de termos um local para adorarmos, um local para nos reunirmos. Isto é uma grande dádiva. Não sabemos quanto tempo teremos isso, Senhor. Mas o fato é que enquanto o Senhor nos der essa graça, nós a valorizaremos e estaremos na Tua presença. Abençoa, Senhor, este sermão. Nos leva, Senhor, à compreensão da Tua vontade, do Teu querer, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Irmãos queridos, é sabido que nós temos acompanhado pelos noticiários, pela internet, a situação que está acontecendo em Israel. Uma situação, já passaram alguns dias, talvez alguns não estão tão familiarizados com esse tema, embora eu ache difícil, mas nós temos visto uma situação bem complicada, um cenário bem complicado se desenrolando ali. E é claro que quando qualquer coisa surge nesse teor, começam a surgir também as especulações, as pessoas querendo ganhar likes, querendo ganhar views, falar sobre o assunto. E nós temos visto muitos cristãos levantando a questão, isso é o sinal da volta de Cristo, isso é Jesus que está voltando, né? Será que isso que está acontecendo pontualmente, agora, com Israel, o ataque do Hamas, o revide de Israel, as nações à volta de Israel, se voltando contra Israel, será que isso é realmente um grande sinal da volta de Cristo? Antes de respondermos essa pergunta, também temos que analisar não apenas o que acontece com Israel. Eu percebo que muita gente fica focado no que acontece em Israel, e existe uma frase que eu particularmente não concordo, que Israel é o relógio de Deus. Eu não consigo ver assim. Eu não olho para a Bíblia e consigo ver isso. Eu vejo que há muitos sinais revelados na Escritura que apontam sim para a volta de Jesus. E esses sinais estão à nossa volta. Nós temos uma tendência a pensar que é só guerras, terremotos, tsunamis. Toda vez que acontece algo assim, Jesus está voltando. Mas são tantos sinais
revelados na Bíblia a respeito da volta de Cristo. Nós estamos vendo aí que nem acabou a guerra da Rússia. Estão lá, já começou outra, tem outra. Há pouco tempo o pastor Lucas trouxe aqui uma mensagem apontando algumas guerras que estão acontecendo, que às vezes a gente nem sabe. Sem falar, irmãos, na guerra ideológica. A guerra ideológica hoje contra as crianças, contra os jovens, contra as famílias. Então, na verdade, irmãos, tudo isso que está acontecendo são sinais. Sinais claros, sinais evidentes que o mundo caminha para um caos e para uma autodestruição. Só não vê quem não quer ver. Só não vê isso quem realmente ignora. Quem vive assim, na Disneylândia. Está patente aos olhos de qualquer pessoa. A raça humana caminha para o caos. Em contrapartida, nós vemos que os governos se reunindo, fazendo reuniões. A ONU e os países se reunindo para tentar achar a solução para os problemas da humanidade. É sabido de nós todos, passamos agora por uma pandemia. Ceifou quantas pessoas? Talvez aqui alguns já voltaram à normalidade, à vida normal. Mas se nós jogarmos um pouquinho a nossa memória, nós vamos ver que o mundo mudou com a pandemia. Muita gente morreu, muita gente. A política tomando conta do negócio para fins lucrativos. A indústria farmacêutica explodiu de ganhar dinheiro. Sinais. Guerras, fomes, pestes, falsos profetas, falsas doutrinas, pessoas dando ouvidos a falsos profetas, fazendo as maiores loucuras, nunca já vistas, no meio cristão, sinais. Então o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, parece, irmãos, pelo teor da carta, que havia uma tensão ali, havia uma preocupação ali em Tessalônica, havia ali uma inquietação, uma angústia, uma ansiedade. E o que nós temos visto? Pessoas ansiosas, pessoas preocupadas. Será que Jesus vai voltar agora? Será que ele vai voltar na nossa geração? Será que ele vai voltar hoje? Será que ele vai voltar o mês que vem? Como vai ser? O que eu tenho que fazer? Nós estamos vendo uma ansiedade tomando conta, uma euforia. As pessoas agora estão consumindo internet como nunca. Estão bebendo isso como água. Indo atrás de tudo que se fala de escatologia. Volta de Jesus, a pessoa está lá. Clica num, clica no outro. Ah, será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Uma ansiedade tomando conta dos cristãos. E veja que o apóstolo Paulo, ele inicia o capítulo 5, já falando assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Por que Paulo inicia o capítulo 5 falando isso? Voltem comigo, irmãos, se puderem manter a Bíblia aberta, vai ajudar bastante. 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós vamos ver que o apóstolo responde a uma questão que os tessalonicenses levantaram na igreja. Ah, tudo bem, Jesus vai voltar, mas e os que já morreram? Eles vão ficar no prejuízo? E o apóstolo Paulo responde. Olha que interessante. Versículo 16. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O apóstolo Paulo responde à questão da igreja. Os que morreram no dia que Jesus voltar, e aqui eu quero dizer uma coisa aqui para os que nos visitam. Jesus vai voltar. Ele prometeu. Ele prometeu. E nós não apenas cremos que ele vai voltar de qualquer maneira, não. Ele vai voltar de maneira visível. Todo olho o verá. É o que a Bíblia nos diz. E aqui Paulo, ele está explicando a respeito e dos que estiverem mortos, que morreram no Senhor, que morreram salvos. Primeiro eles ressuscitarão. Versículo 17. Depois dos que morrerem e ressuscitarão, nós os vivos. Então Paulo achava que Jesus voltaria na época dele. Ele achava isso. A igreja achava isso. Todas as gerações a partir da era cristã até a nossa
acharam que Jesus voltaria na sua época. Paulo fala, e nós, os que tivermos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A volta de Jesus, queridos, é um dos eventos mais importantes da Bíblia e da história da humanidade. Por que eu disse que é um dos? Porque o evento mais importante foi a crucificação e a ressurreição. Porque ali na crucificação e na ressurreição é que possibilita os salvos crentes subirem. Se não fosse a cruz, nenhum seria salvo, nenhum subiria. Então, o evento da volta de Jesus, ele está em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Nós, irmãos, não podemos ignorar esse assunto. Esse assunto não pode ser para nós algo trivial, algo bobo. Não, esse assunto aí não me interessa. De modo nenhum, nós precisamos estar muito bem informados sobre esse assunto. Aí ele entra no capítulo 5, Paulo fala assim, acerca dos tempos e das épocas, eu não tenho que falar, eu não tenho que escrever, eu não tenho que responder para vocês. No versículo seguinte ele fala assim, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Nós levantamos aqui, irmãos, pelo menos 3 motivos por que Paulo diz que não precisava escrever acerca dos tempos. Eles estavam preocupados. Não, tudo bem, a gente crê que Jesus vai voltar, mas quando vai ser? Nós queremos saber a data exata, o dia. Paulo fala, não tem que escrever. Por quê? Eu quero ensinar a igreja para acalmar muitos corações. Atos capítulo 1, verso 7. Quando o Senhor Jesus está subindo aos céus, os discípulos estão olhando ele subir, ele deixa uma palavra para eles. Atos 1, 7. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus respondeu para os discípulos, porque eles perguntaram, quando o Senhor vai vir? Jesus respondeu, eu não tenho que responder isso para vocês. Eu não tenho que falar isso para vocês. Não compete a vocês. Então eu quero falar para aqueles irmãos que gostam de ficar discutindo e criando contenda com outros que crê diferente. Pare com isso. Ninguém sabe o dia e a hora, sabe por quê? Porque não nos compete. Não ficou revelado na Bíblia. Olha o próximo versículo, Mateus 24, 36. Olha esse texto, irmãos. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aquele dia ninguém sabe quando Jesus vai voltar, nem os anjos. Mas tem muito teólogo aí que sabe. Ah, tem. Eu não sei de onde que eles tiraram isso. Mas nem os anjos não sabem. Jesus disse que nem ele sabe, só o Pai é que sabe. Terceiro argumento. Então, primeiro argumento, Jesus declara, isso antes da sua ascensão, que isso compete ao Pai. Segundo argumento, ninguém sabe o dia. E Paulo, terceiro argumento, eles já sabiam. Paulo já tinha falado para eles. Paulo já tinha dado essa resposta para eles. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? É que nós esquecemos. Nós esquecemos. Nós ouvimos o evangelho hoje, amanhã tem que ser pregado para nós de novo. Nós esquecemos. Nós ouvimos aqui num domingo, recebemos uma palavra de Deus. Deus fala conosco, o Senhor nos renova. Amanhã acontece uma luta, eu esqueço tudo que eu aprendi hoje. Por isso que no versículo 2 ele fala assim, pois vós mesmos estáis inteirados. Vocês já sabem. Quando eu estava aí com vocês, eu falei para vocês, eu preguei para vocês, eu expliquei para vocês, eu disse para vocês que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Esse texto, versículo 2, quando fala a comparação vem como ladrão, ele vem. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O dia do Senhor vem como ladrão. Quer dizer que ele vem repentinamente, ou seja, de repente, e inesperadamente. Algum de vocês aqui que já foram assaltados receberam
um WhatsApp antes que vocês iam ser assaltados? Um e-mail. Deixa tudo organizado aí porque eu vou assaltar a casa de vocês amanhã à noite. Isso não acontece, né, irmãos? A gente nunca sabe quando o ladrão virá. A intenção de Cristo e de Paulo ao reforçar esta expressão é justamente dizer: irmãos, igreja, Jesus virá repentinamente e inesperadamente. Temos algumas referências sobre isso que importa muito para nós. Mateus 24, 43 diz assim, 24, 43, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. É o texto que o pastor Lucas leu no começo. Se nós soubéssemos a hora que o ladrão viria, a gente nos estaríamos armados até os dentes. Deixa ele vir para ele ver. Vou ficar aqui esperando ele. Mas nós não sabemos. Então o Senhor Jesus deixa claro isso. Segundo Pedro, capítulo 3, versos 10, diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nele existem serão atingidas. O dia do Senhor virá como ladrão. Apocalipse capítulo 3, versos 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. E só mais uma referência dentro desse assunto. Apocalipse 16, 15. O Senhor Jesus diz: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Aqueles que acompanharam o que aconteceu em Israel, não sei se vocês viram as notícias, o primeiro ataque do Hamas foi cibernético. Ele entrou no sistema da internet, no sistema deles de rastreamento, sistema de vigilância mais tecnológico do mundo de Israel. Eles conseguiram entrar de maneira cibernética, invadir o sistema, confundir o exército de Israel e entrou sem que ninguém percebesse. Assim será a vinda do Filho de Deus. Ele virá num instante em que nenhum de nós vamos estar percebidos. Nenhum de nós nós não vamos estar pensando nisso. Hoje eu escutei um pastor falar na internet, achei interessante a fala dele. No início eu dei uma arrepiada, mas depois eu achei curioso. Ele falou assim: não tem igreja para Jesus buscar. Jesus vai buscar que igreja? Uma igreja que não conhece Bíblia? Uma igreja que não conhece os fundamentos da fé? Uma igreja que não ora, uma igreja que não ama, uma igreja que é luz, mas não ilumina, uma igreja que é sal, mas não salga. Que igreja Jesus vai buscar? Como estaremos nós nesse dia, nesse momento? Será que como Israel? Tranquilos. Não, eu estou confiado no exército israelense. O que aconteceu? Invasão repentina. Versos 3. 1 Tessalonicenses 5, versos 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O que Paulo está falando? Quando as pessoas estiverem tudo bem, estiverem tranquilas, estiverem vivendo as suas vidas, estiverem trabalhando, casando, comprando terreno, comprando fazenda, indo para o rancho, curtindo, indo para Caldas Novas, quando todo mundo estiver tranquilo, ele virá. Ele virá. O texto que o pastor Lucas leu aqui hoje fala assim: como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló. Casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendiam, viviam as suas vidas como se nada fosse acontecer.
Se nós pegarmos a história de Noé, meus irmãos, nós vamos ver que não apenas viviam como queriam, mas zombavam de Noé, zombavam dele. Se vocês pegarem a história de Ló, irmão, vocês vão ver que os habitantes de Ló queriam estuprar os anjos que foram buscá-los, queriam violentá-los. O pecado era tão intenso em Sodoma e Gomorra, irmãos, eles bebiam iniquidade como água. E o que nós estamos vendo hoje? O que nós estamos vendo hoje? Aqui no Brasil, um país que se dizia há pouco tempo cristão, estão votando nas caladas da noite sobre aborto, sobre casamento homoafetivo. E as pessoas estão aplaudindo isso, estão achando bom isso, está tudo certo. Não está tudo certo, é o mal avançando, é o pecado avançando, é a iniquidade avançando. Os nossos filhos estão sendo bombardeados, nós entregamos o celular para eles ficarem quietos. O que eles estão assistindo? O que eles estão vendo? As crianças estão inquietas hoje, estão ansiosas, elas não conseguem mais sentar, conversar. Por quê? Porque nós estamos entregando elas de bandeja para o inimigo. Nós estamos simplesmente falando assim, ó, tô aqui, ó, me ajuda aí que eu não tenho tempo para cuidar não. A volta de Jesus será como foi nos dias de Noé. Vejam, irmãos, isso que eu estou falando aqui, irmãos, é muito sério. Vejam só, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. 2 Pedro, capítulo 3, versos 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Nós estamos vendo isso dentro da igreja. Pessoas que não creem na volta de Jesus, pastores que estão pregando, ó, não preocupa não, Jesus vai demorar muito a voltar. Está aí, ó, nas televisões aí, ó, pastores famosos, escarnecedores, não creem na palavra de Deus, mortos. Versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que o dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Sabe o que Paulo está falando aqui? Que quem está na luz, quem é de Deus, quem é salvo, quem passou pela porta estreita, quem é verdadeiramente crente, não vai ser pego de surpresa. É isso que Paulo está falando. O crente de verdade, ele vai sofrer, ele vai padecer, ele vai sofrer, vai derramar lágrimas, mas ele não vai ser pego de surpresa. Crente de verdade, Paulo é que está falando, não sou eu. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que o dia vos pegue como ladrão. O dia vai ser como ladrão somente para os que estão em trevas. Somente para aquelas pessoas que vinham no culto dia de domingo só para cumprir tabela e viviam as suas vidas em pecado do jeito que eles queriam. O dia virá como ladrão para esses que têm amor, paixão por esta vida, paixão por esse mundo mau, que querem sucesso acima de tudo, que querem ser felizes acima de tudo e de todos, que estão dispostos a passar por cima de quem for necessário para vencer na vida, que sacrificam os próprios filhos pelo sucesso próprio. Esses vão ser pegos de surpresa. Vão. Vai ser como nos dias de Noé. Olha que interessante, irmãos. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Por que nós não estamos em trevas? Colossenses 1, versículo 3. Mas ele vos tirou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo agora está falando com a igreja. Paulo agora está falando com os salvos. Paulo agora está falando com os crentes. Vocês não vão ser pegos de surpresa. Vocês foram salvos. Vocês foram livres do pecado. Para que esse dia, que dia? O dia da volta, o dia de Cristo, o arrebatamento da igreja. Irmãos, esse dia vai chegar, querendo nós ou não, acreditemos nós ou não, estejamos interessados nisso ou não, pesquisemos sobre isso ou não, esse dia vai chegar. Versículos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 5. Porquanto, todos, vós todos, Paulo falando com a igreja, sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Então, esse versículo complementa o anterior. Vocês foram salvos, vocês são do dia, vocês são da luz, vocês são filhos de Deus. Veja o que a Bíblia diz em Romanos 13, versos 11.
Romanos capítulo 13, versos 11. De novo lhes fala... Perdão, irmãos, é isso mesmo. Romanos 13, versos 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é a hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Sabe o que Paulo está falando? Ele está falando assim: arrependam-se dos seus pecados, abandonem as trevas e venham a Cristo. Despertem do sono da alma. Despertem desta vida que vocês estão levando. João 8,12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a luz. Vem para a luz, irmão. Vem. Abandone o seu pecado enquanto é tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Versículo 6. Os irmãos que estão com a Bíblia aberta, por favor, acompanhem comigo. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O que Paulo está falando aqui? Você foi salvo? Você é crente? Você disse que aceitou Jesus? Você é uma nova criatura? Dá tempo de dormir mais não, irmão? Não dá tempo. Não dá tempo de você ficar aí pensando em junta de bois, trocar de carro. Pode fazer tudo isso, está tudo certo. Isso aí não é pecaminoso, tá, irmãos? Isso é bênção. Mas não coloque o coração de vocês nisso. Não coloque a esperança de vocês nisso. Não deixe que o coração de vocês seja tomado por isso. Vocês são da luz. Não dá mais para dormir. Não dá mais para querer viver a vida de qualquer maneira. Não dá mais. É isso que Paulo está falando. Ele fala mais ainda nesse próprio versículo, fala muito conosco. Veja bem. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Paulo, ele tem em mente a figura de uma sentinela. Vigia, posição de combate, atento o tempo todo. Atento aqui, irmão Paulo, aos sinais, aquilo que está acontecendo, aquilo que está à nossa volta. Irmãos, a Bíblia fala que o diabo, ele é como o leão, está bramando ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Não é brincadeira não, meu irmão. Vigia, fica atento. Para de ficar jogando videogame. Para de ficar gastando tempo com Instagram. Para de ficar gastando tempo com tolices. Vai estudar a palavra, meu irmão. Vai orar ao Senhor. Vai ter uma vida de santificação. Volta para a igreja definitivamente. Para de ficar namorando a igreja. Renda-se, entregue-se. Trabalhe, seja uma bênção. Jesus diz assim: importa fazermos as obras da luz enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém poderá trabalhar. Vai chegar uma hora, meu irmão, vai chegar uma hora. Aquilo que aconteceu na pandemia foi uma amostra grátis. Vocês lembram? Estava todo mundo aí: a igreja não pode abrir, oh, que saudade da igreja, oh, meu Deus do céu, podia tanta igreja voltar, né? Não estava assim? Estava todo mundo assim, não estava? Aquilo foi uma amostra grátis. Deixa o anticristo manifestar para vocês verem se vai ter igreja aberta. Se vai ter culto que não vão poder cantar livremente aqui. Deixa. Despreze isso não, meu irmão. Deus está te chamando. Deus está falando com você hoje. Paulo fala sobre a necessidade de despertarmos, a necessidade de sermos vigilantes e a necessidade de sermos sóbrios. Sóbrios. Sabe qual que é a ideia aqui? É o contrário de bêbado. É o contrário de bêbado. O que a gente tem visto hoje? O homem vivendo a sua vida do jeito que ele quer. Ele vive no pecado, na prostituição, ele trai a esposa dele, está tudo bem. Ele tem conversas que não devia no WhatsApp com quem ele quiser, está tudo bem. Ele vai daqui, ele vai de lá, está tudo certo, eu sou homem, né? Afinal de contas. Né? Ele vai viver a vida do jeito que ele quer. Embriagando-se com o pecado. Paulo está falando assim: vocês não. Vocês precisam ser sóbrios.
sóbrios. Vocês não devem estar cheios do vinho que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando é assim: desperta, igreja. Não é hora de dormir, estejam vigilantes, estejam atentos, estejam sóbrios. 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro 4, verso 7 fala assim, 1 Pedro 4, 7, ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. 1 Pedro 1, versos 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperais inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Verso 7, 1 Tessalonicenses 5, 7. Estamos progredindo, irmãos. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Paulo não falou, vocês não são da noite, vocês são do dia. Paulo está fazendo o argumento seguinte, olha, tem coisas que não é para nós. Tem coisas que não servem para nós. Tem coisas que nós temos que ser distintos, diferentes. Você não pode ser crente e quiser viver a vida no pecado, no erro, no engano, na mentira, na desonestidade. Isso é coisa de gente que está nas trevas. Isso é coisa de gente que não conhece Deus. Isso é coisa de gente que não conhece o Evangelho. Vocês não. Vocês precisam ser santos. E ele vai mais longe, versos 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Olha que ele repete essa palavra. Revistando-nos da couraça da fé e do amor. E tomando o capacete da esperança da salvação. O pastor Lucas trouxe uma mensagem aqui muito interessante sobre isso. Já está no nosso canal. Exatamente sobre esse assunto. Só que em Efésios. Aqui o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses. E ele pega algumas partes daquela armadura que está mais completa em Efésios, e ele fala que nós devemos estar revestidos com a couraça da fé e do amor. Irmãos, nós aprendemos hoje de manhã, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Não espere muita coisa, irmão. Não espere muita coisa. O justo viverá pela fé. E pelo amor. O amor à pessoa de Cristo, o amor ao Pai, o amor uns pelos outros e tomando o capacete da esperança. Olha que lindo isso aqui, irmãos. Paulo está dizendo o seguinte, sabe como que o cristão vive? O cristão verdadeiro? Ele não vive esperando aqui nesse mundo que o governo melhore, que as próximas eleições, que o meu patrão melhore o meu salário, que o meu marido seja o melhor marido do mundo, que a minha esposa seja a melhor esposa. Nossa esperança está nisso, não. Nossa esperança não está nisso, não está nos homens, não está na igreja. A nossa esperança está na nossa salvação, na nossa redenção e na volta de Jesus Cristo. Versículo 9, partindo para o final. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma interpretação péssima aqui de alguns pastores. Quando o texto fala, porque Deus não nos destinou para a ira, não está falando de grande tribulação. Não tem nada a ver com grande tribulação aqui. Aqui não encaixa grande tribulação, não tem nada, o texto não fala disso. Essa ira que ele está falando é a mesma que Jesus fala em João, capítulo 3. Aquele que crê, a ira de Deus não está mais sobre ele. O que o texto quer dizer é que aquele que foi salvo, aquele que anda na luz, aquele que é sóbrio, aquele que vigia, aquele que está revestido com a armadura de Deus, que é o que Paulo falou, ele não está, o destino dele, o final da estrada, não é o inferno. Não é as taças da ira de Deus que será despejada sobre a humanidade. O destino dele é o arrebatamento. É a volta do Senhor Jesus. Lindo isso, né, irmãos? O túmulo não é o nosso último endereço. De jeito nenhum. Claro que não. O nosso último endereço é junto dele. É junto do autor e o consumador da nossa fé.
E é por isso que ele fala assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria aqui, antes de partir para a conclusão, falar com você que nos visita. Hoje você está aqui, o Senhor te trouxe. E eu queria te fazer uma pergunta, você que nos visita. Se Jesus voltar hoje, essa noite, o que vai ser de você? Se ele voltar hoje, meia-noite, qual vai ser o seu destino? Para você ele vai ser como ladrão? O ladrão, quando ele entra, ele leva muita coisa, não leva? Prejuízo, não é? Quando Jesus voltar, vai ser terrível, irmãos. Vai ser o grande e terrível dia do Senhor. E você? Está preparado? Você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? O texto está falando aqui, ó. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Só nele a salvação. Suas obras não vão te salvar. Sua religião não vai te salvar. Sua bondade não vai te salvar. Sua justiça não vai te salvar. Seu conhecimento bíblico não vai te salvar. Nada pode salvar. Nada pode salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Só há um caminho, só há uma forma, só há um jeito. E você pode hoje mudar o seu destino. Você pode sim sair daqui hoje com certeza de salvação. Você pode sim, a Bíblia garante que o salvo ele tem certeza de salvação. Não pelos seus méritos, mas pelos méritos daquele que deu a vida por nós. Veja o versículo 10. Que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ele morreu para quer você venha abotoar o paletózinho de madeira destinado a todo filho de Adão, quer você viva, você tenha salvação. Em outras palavras, a morte não poderá vencer o cristão, porque Cristo, nosso Salvador, já venceu a morte. Ele ressuscitou e por isso Ele pode te salvar. Você que está aqui hoje, talvez você está fraco. Você é servo de Deus, você é um cristão, mas você hoje está fraco. Eu quero falar com você agora. Eu quero te dar a palavra aqui, final. Versículo 11. Consolai-vos. Consolai-vos mutuamente uns aos outros. Querido, olhe para mim. Jesus em breve voltará. Se isso não é um consolo, só tem duas, essa notícia só chega e causa apenas duas coisas em nós. Ou ela nos consola, ou ela nos apavora. Não tem outra, não tem, é impossível, a menos que o tic-tac não está funcionando muito bem. Ou essa notícia te consola, ou ela te apavora. Eu quero te perguntar, o que ela causa em você? Se ela te apavora, eu quero dizer para você que não precisa ter medo. Olhe para a cruz e veja lá, na cruz, Cristo pagou o preço para salvar você. Cristo pagou, em cada gota foi alguma dívida sua. Cada gota do sangue dele era para salvar um pecador como você e eu. Se você não tem certeza de salvação, eu te imploro, não sai daqui hoje do jeito que você entrou, não. Abre teu coração, meu irmão. Renda-se, arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para Deus. Confesse seus pecados. Fale com Ele hoje.
Abre esse coração hoje. Amanhã pode ser tarde. Jesus pode voltar. Nós estamos vendo aí as guerras, rumores de guerra. O mundo está um caos. Eu apresentei aqui várias coisas para vocês. Poderia ficar aqui a noite inteira. Mas não é necessário. Basta você saber que Cristo morreu para perdão dos nossos pecados e para a salvação de todo aquele que nele crê. Consolai-vos. Consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Por fim, eu quero falar com a igreja. Igreja, se una, igreja. Igreja, não é hora de vivermos separados. Igreja, não é hora da gente ficar julgando pessoas. Não é hora da gente viver a nossa vida sozinhos. Nós vamos nos unir. Paulo fala assim: consolai-vos, edificai-vos, unam-se, cuidem uns dos outros, amem uns aos outros, chorem uns com os outros, orem uns pelos outros, jejuem uns pelos outros, abracem uns aos outros, fortaleçam uns aos outros, carrega se for preciso, chora se for preciso.